Então, como eu disse na primeira parte, haveria uma segunda, que é essa, onde eu pretendo, na verdade, falar um pouco sobre a minha pessoa, Roque Claro Júnior. Quem sou eu? Bom, eu sou um cara que nasci em Pindamonhangaba. Aos 15 anos eu decretei a minha liberdade financeira, né? Vendi livros de porta em porta, era uma façanha. Havia uma boutique ao lado do escritório de vendas, que era da mãe desse nosso querido amigo que está aqui me ajudando. E dali eu continuei na vida, né? Aos 17 eu trabalhei numa empresa que fazia galvanoplastia, difícil, de tubos. O que é isso? É uma imunização contra a ferrugem. Era feita na Sodrel, Sociedade de Redes Elétricas, isso lá dos idos de 69, creio eu. Muito bem, vamos para frente. Aí eu cheguei à bela conclusão que, se eu quisesse, na verdade, ser melhor sucedido na vida, eu tinha obrigatoriamente, nós estamos nos reportando à década de 70, é importante frisar isso, nós tínhamos obrigatoriamente dois caminhos. Ou você vai para São Paulo, ou você vai para São Paulo. Eu fui para São Paulo, fiz uma faculdade de contábeis, a Faculdade Paulo Heiró, que na verdade foi uma tentativa de uma família tradicional de São Paulo de ter numa faculdade docentes de primeira qualidade. Então eu tive a felicidade de estudar com um professor Bonini e outras figuras desse quilate. Então eu tive uma formação acadêmica muito interessante. Depois disso, eu fiz um pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Me especializei um pouco mais em administração financeira e não mais tendo um conhecimento só acadêmico, mas um conhecimento acadêmico mais aprimorado, mais focado. E depois disso, eu fiz um outro pós numa universidade chamada UNA de Minas Gerais, ainda em administração financeira. Então, quem é o Roque? O Roque é uma pessoa que tem uma formação acadêmica que lhe permite se rotular, sem nenhuma arrogância nisso, de um especialista em administração financeira. Muito bem. Estando em São Paulo, havia a necessidade básica, né, de me sustentar. Então, obviamente, eu fui buscar um emprego. Devo ressaltar que houve aí uma pessoa nessa carreira que, se eu não lembrasse, ela não seria um depoimento tão verdadeiro. Teve um tio, meu tio Sebastião Nelson Claro, que foi a pessoa que me acolheu em São Paulo, que me fez a separação entre a São João da Ipiranga. Devo muito a ele. Muito bem, em São Paulo eu fui trabalhar na Giroflex como auxiliar de escrita fiscal, uma empresa alemã que até hoje existe lá nas Nações Unidas, campeã no seu segmento, enfim, aprendi muito. Depois disso, eu fui trabalhar numa outra empresa alemã chamada Filtrosman. Se fazia lá, Mozart, os filtros da indústria automobilística de uma forma geral. 70%, 80% do que era fabricado nessa empresa alemã se destinava à indústria automobilística, que estava, vamos dizer assim, no seu ápice, né, lá para os anos 80, um crescimento vertiginoso. Eu era o cara que trabalhava atrás da ficha de contabilidade, aprendendo, e a coisa, quando você terminava de digitar, a ficha espirrava, caía lá do outro lado da sala. Eu era o cara que ia buscar, enquanto eu ia buscar, eu ia lendo e aprendi contabilidade assim, entendeu? Tanto é que depois eu passei a operar essa eu ia falar sucata, mas não é não, a base de tudo está lá.
A base ainda é a mesma, só ficou mais sofisticado. Bom, outras pessoas, fui para o grupo CBE Peterco, onde se fazia farol de automóvel. A minha área era a área que fazia chicotes para a indústria automobilística. Você não sabe disso, mas o teu carro vem com uma fiação que atende a 70%, 80%, 90% dos comandos necessários, elétricos e eletrônicos, que são feitos num lugar só, chama chicote. Tá? É isso. Então, trabalhava-se lá. Na época que a CBE, pra você ter uma ideia como essa fita vai fazer sucesso pela antiguidade, né? A figura do automobilismo ainda era o Fittipaldi. Acredite se quiser, pois é. Então, muito bem, vamos em frente. Depois disso, o que mais eu fiz na vida? Aí eu acho que eu comecei a realmente crescer um pouco, porque já existia faculdade, eu já estava casado com 2 filhos, naquela época isso era comum, as pessoas se casarem com um pouco mais, com menos idade. Não sei se com menos experiência do que hoje, mas com menos idade com certeza. Então, me casei, já tinha 2 filhos, então existia a necessidade da faculdade e a necessidade do sustento próprio, então você tinha que correr atrás das oportunidades. Tinham em São Paulo uma empresa chamada Metalúrgica La Fonte. Foi lá que eu aprendi 95% do que eu sei. Eu fui tesoureiro, fui procurador, fui aplicador de recursos financeiros. Olha, eu fui tudo lá nessa área. E tinha uma pessoa maravilhosa que esteve conosco esse tempo todo, não posso deixar de falar nele também, meu querido amigo Moacir de Lima. Deixando o saudosismo de lado, continuei a minha vida. Depois da La Fonte, eu fui para Salvador, na Bahia, Mozart. Fui trabalhar numa empresa chamada Equipetrol S.A. Fui ser o diretor financeiro de uma empresa que construiu, junto com a Mendes Júnior, as 3 primeiras sondas moduladas a perfurarem e explorarem óleo, né, no mercado, na costa brasileira, que é de uma extensão imensa. Muito bem. Então, entre outras coisas que se fez na época, esse depoimento precisa ficar registrado. Naquela época vinha lá o navio inglês com bandeira inglesa, encostava aqui no nosso mar, né, na nossa distância geográfica pertencente ao Brasil, perfurava. Se encontrasse petróleo, pagava um certo royalty à Petrobras. Só que tem uma coisa, todo o equipamento, e põe dinheiro nisso, que não tinha similar nacional, não havia taxa de importação. Como é que você ia montar um negócio que ia fabricar exatamente isso aqui, né? Se continuasse com essa facilidade. Estou precisando de drill pipe. Vinha um naviozão com 400 milhões de drill pipe. Definiu que existia similar nacional, e aí então a Equipetrol explodiu e, com a supervisão da Petrobras, construiu as 3 primeiras sondas moduladas que foram obrigatoriamente fabricadas no Brasil.